pânico nos mercados do Brasil e investidores perdem a fé no presidente Lula. O dólar disparou e fechou hoje na maior cotação da história. E depois que Haddad detalhou esse pacote, o dólar disparou e chegou a encostar nos R$6. E o dólar que bateu um novo recorde, hein, pessoal? A moeda fechou o dia cotada a R$ 6,09. O dólar tem nova disparada e fecha em recorde de R$ 6,26. O dólar renovou o recorde. A desvalorização do real é a maior dos últimos 5 anos. O dólar atingiu R$ 6,30 na manhã de hoje. O principal problema é falta de confiança no governo. Existe uma crise de credibilidade desde que o pacote de corte de gastos foi anunciado. E se traduz num profundo descrédito no que as autoridades dizem, especialmente o presidente da República. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. E para surpresa de absolutamente ninguém, o Brasil está prestes a entrar na sua pior crise das últimas décadas. Chupa que a cana é doce, meu filho. Com o Estado totalmente inchado e ineficiente, a cobrança exagerada de impostos parece não ser o suficiente para satisfazer essa máquina de queimar dinheiro chamada Brasil. Com as mesmas velhas raposas covardes de sempre, incapazes de fazer as reformas necessárias para tirar o paraíso tupiniquim do buraco, passamos toda a nossa história recente pulando de crise em crise e, claro, com a população mais pobre sempre sendo a mais penalizada. Mas também, como esperar algo de um país que teve nas suas últimas décadas figuras grotescas ocupando o cargo de mais alto poder da nossa república? E agora em setembro vai entrar o grosso. Agora, com o pacote fiscal apresentado pela dupla Taxati e Taxalá e com um cenário externo desfavorável, o país se afoga em uma nova crise, com o dólar disparando e o que já era ruim vai ficar ainda pior. Para você que nos últimos meses anda se assustando com os preços na gôndola do supermercado, se prepare, porque a situação com certeza vai piorar. Estamos vivendo uma crise fiscal realmente sem precedentes. Já estava bom, diz que a mudança para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E para você que ainda não tem a mínima ideia de como o preço do dólar afeta a sua vida, vou tentar te explicar de maneira simples e resumida. Com o endividamento descontrolado das contas públicas, aumenta-se o risco Brasil. Isso faz com que os investidores retirem seu dinheiro do país, fazendo o preço do dólar subir. Com o dólar mais caro, todos os produtos importados também ficam mais caros, aumentando não só o custo de produtos para uso pessoal, mas também os custos de toda uma cadeia de produção. Por exemplo, com os pesticidas e vacinas ficando mais caros, aumenta-se todo o custo da produção rural. Isso significa um aumento de preço que afeta desde a abóbora até aquela picanha com aquela gordurinha que com o dólar a 5,20 você já não sentia nem o cheiro. Imagina agora, né? Tá sentindo o cheirinho? Eu vou soprar pra você, ó. Ah, uma pena que não dá pra sentir daí. Mas não é só isso. Um dos produtos essenciais para a economia que também tem o seu preço atrelado ao dólar são os combustíveis. E adivinha, se tem um produto que mais caro faz o preço de absolutamente tudo aumentar, e ao contrário do que pareça, seu prejuízo está muito além do momento em que você quase tem um ataque cardíaco enchendo o tanque do seu veículo na bomba. Quem tem que se preocupar com o preço da gasolina é quem trabalha com Uber. Por mim pode chegar até R$10. Com o aumento dos combustíveis, também aumenta o valor das passagens aéreas, viagens de ônibus, translados, corridas de Uber, táxi e até mesmo a entrega daquele seu lanchinho do iFood. Mas o pior ainda está por vir. No, God! Pois praticamente tudo no Brasil é transportado por caminhões, e com o diesel mais caro, os valores dos fretes ficam mais altos, e por consequência, todos os produtos na prateleira do mercado, inclusive ela. Pois é. Totalmente inviável, porque o diesel sobe, tudo sobe junto, né? Todo o custo de peça do carro e tudo sobe junto, então hoje tá difícil. Gasolina caiu, o diesel caiu, a picanha caiu, a nossa gente já sorriu. Diante de tudo isso, temos o nosso Banco Central, cujo objetivo principal é o de manter a inflação sob controle. A situação está sob controle, só não sabemos de quem.
E para isso, ele dispõe de mecanismos como a elevação da taxa de juros. Mas o grande problema é que controlar a inflação somente através da taxa de juros gera efeitos colaterais gigantescos para a economia. Você tá falando sério? Ih, rapaz. A taxa básica de juros nada mais é do que a porcentagem dos juros pagos pelo Tesouro Nacional. Imaginamos que se o governo paga uns juros de 10% ao ano, não faz sentido aos bancos e instituições financeiras fornecerem um empréstimo com taxas menores que essa, já que seria mais vantajoso para eles deixarem esse dinheiro investidos no próprio Tesouro Nacional. O problema é que com um empréstimo mais caro, empresas deixam de tomar dívida e diminuem seus investimentos, pois tendo que pagar juros maiores, aumentam-se os riscos da operação. E aqueles que têm dinheiro para abrir um negócio acabam desistindo, pois é mais vantajoso deixar o dinheiro rendendo no banco. Com empresas investindo menos empregos são gerados, e com menos pessoas empregadas, aumenta ainda mais a desigualdade no país. Mas então, por que aumentar a taxa de juros? Porque eu sou o chefe e eu quero, só por isso. A intenção do Banco Central com a elevação dos juros é justamente reverter a fuga de capital e trazer mais investimentos estrangeiros para o Tesouro Nacional, fazendo assim com que o preço do dólar caia. O problema é que quanto mais endividado está o país, maior fica também o risco dos investimentos, e maior também tem de ser o prêmio pago para que os investidores aceitem esse risco. Só para vocês terem uma ideia, a coisa está tão feia que em 2016, no governo Temer, o Brasil derrubou a taxa de juros para meros 2% ao ano, fazendo com que na época nós tivéssemos uma fuga de capital estrangeiro de aproximadamente 50 bilhões de dólares. Hoje, mesmo com o Tesouro pagando mais de 12%, a fuga de capital já passou dos 56 bilhões de dólares. Ou seja, mesmo com o governo pagando 6 vezes mais, não está sendo suficiente para conter a fuga das verdinhas, com analistas cogitando uma taxa de 14% até o final de 2025. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Como podemos ver, a economia é uma orquestra onde quem tem o papel de maestro é o governo. E quando passamos décadas sem escolher um bom maestro para conduzir essa orquestra, ela pode literalmente se transformar em um baile funk. No meio do baile funk, alguém exibe um armamento de guerra. Tiros são disparados e com o som alto dos paredões, a maioria nem percebe. Eu não ouvi o que eu ouvi? O fato é que, sem as reformas necessárias, adivinha quem vai pagar a conta de tudo isso? Isso mesmo. Acertou, miserável. Em um cenário fiscal mais crítico, não seria exagero algum falarmos em hiperinflação e até mesmo calote. Mas que diabos é hiperinflação e como isso me afeta? Com o governo pagando juros muito elevados sem fazer os cortes necessários, podemos chegar a um ponto em que ele não consiga pagar suas dívidas, assim tendo que imprimir mais dinheiro, gerando ainda mais inflação. Pensando num cenário ainda mais crítico, o governo pode deixar de pagar seus credores e até mesmo os funcionários públicos, resultando no famoso calote. No caso mais recente, tivemos a Grécia, que foi o primeiro país desenvolvido a dar calote no Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Mas voltando à hiperinflação. Para quem não viveu a década de 80, ou como é chamado pelos economistas, a década perdida, a situação era tão dramática que era possível sentir o poder de corrosão da inflação dia após dia. Se você fosse ao mercado pela manhã comprar um produto, o mesmo produto provavelmente já estaria mais caro à tarde. O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em 2 meses, já era esperado por causa da entre-safra. Mas no caso do feijão, o aumento chegou a 100% nos últimos 60 dias. Isso gerou um fenômeno no Brasil chamado compra do mês, que é muito praticado até os dias de hoje por pessoas que viveram aquela época, onde assim que os trabalhadores recebiam seu salário, já corriam para o mercado fazer a compra para o mês todo, pois sabiam que se demorassem 2 ou 3 dias, seu salário já teria perdido parte relevante do seu poder de compra. Divulgado o novo valor do salário mínimo que entra em vigor hoje. O novo mínimo para os meses de julho e agosto é de 4.639.800 cruzeiros. Esse novo salário mínimo vai ficar congelado até 31 de agosto. Ele já nasce abaixo de $100 e não deve passar de $50 no fim do mês que vem. Agora em julho, 16 milhões de trabalhadores e 11 milhões de pensionistas e aposentados vão ter de sobreviver com o mínimo do mês passado, que está sendo pago até quarta-feira. E pela inflação esperada nos próximos 30 dias, o poder de compra deles, este mês, não deve chegar a $2 por dia, tanto quanto 4 passagens de ônibus em São Paulo, ou 3 litros de leite C no Rio. Só para vocês terem uma ideia, apenas no ano de 1989, o Brasil teve uma inflação oficial de 1.782%. Quando comparamos com o Plano Real, a inflação oficial desde 1994 até os dias de hoje é de aproximadamente 660%.
Margarina Doriana 500 gramas 42,900. Leite Longa Vida LG 1 litro 29,900. Coca-Cola ou Pepsi-Cola 1 litro e 25 sem casco 19,800. Bombons especialidades Nestlé 400 gramas 99. Papel higiênico Camélia com 4 24,900. Mas não é somente o cenário fiscal que faz do paraíso tupiniquim um país pouco atrativo para investimentos. Aqui também temos a combinação de uma Constituição ultrapassada e leis com definições pouco claras, que geram interpretações das mais diversas e sentenças totalmente divergentes em todas as instâncias do nosso judiciário, transformando o nosso querido Brasil num manicômio jurídico. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. À frente desse manicômio, temos o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do Poder Judiciário brasileiro, e que deveria ser a instituição responsável por manter a ordem e dar segurança jurídica ao país, dando o entendimento correto e fazendo valer a nossa Constituição. Porém, nos últimos anos, o que vimos foi justamente o oposto disso. Eu me deparei com a corte que deveria guardar a Constituição, não respeitá-la. A mais alta corte do nosso Poder Judiciário tem se envolvido cada vez mais em polêmicas com boa parte de seus membros demonstrando completo despreparo e com atitudes no mínimo vexatórias. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Uma corte cujos membros deveriam se manter equidistantes dos poderes políticos a fim de manter sua imparcialidade, passou ela mesma a atuar como poder político, usurpando competências e mostrando uma descarada parcialidade em seus julgamentos, mudando de entendimento sobre leis em curtos espaços de tempo e abrandando sentenças a depender dos réus em questão, se tornando uma espécie de refúgio da impunidade para crimes de colarinho branco. Fico extremamente sensibilizado, presidente, e eu acho que os presídios brasileiros vão melhorar daqui para frente. Porque se descobriu que se pode ir para a cadeia, doutor Cacai. Este caso Lula é um caso para estudo, porque, de fato, mostrou como o sistema funciona mal. E eu não estou falando de Intercept, ainda não estou. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Mas se você pensa que acabou, calma, que ainda vai piorar. Pô, cara, de novo, cara! Essa bagunça toda não poderia deixar de se estender também às leis trabalhistas em um sistema tributário tão arcaico e complexo que faz empresas gastarem cerca de 1.500 horas por ano só para preparar, declarar e pagar impostos. Isso sem falar na quantidade absurda de sindicatos que na grande maioria suga o dinheiro do trabalhador de forma compulsória e rouba a paz dos empreendedores em todo o país. O Brasil é um país tão absurdo que a gente tem sindicato de trabalhador em sindicato. Como é que pode isso? Um sindicato para proteger você de trabalhar num sindicato que era para te proteger? Geralmente eles se valem de leis pouco claras para a abertura de processos indenizatórios trabalhistas que nem sempre são justos, mas que na maior parte dos casos são decididos a favor do empregado. Isso é a confusão justamente dessa anomalia jurídica que nós temos no Brasil, que a Constituição diz uma coisa, o sindicato diz outra, a negociação com o patrão diz outra e a justiça diz outra. É absolutamente assim, esquizofrênico. Mas voltando ao nosso manicômio tributário, digo, sistema tributário, um caso que ilustra bem essa bagunça foi o do calçado Crocs, onde em 2009 um fiscal apreendeu uma carga do produto no Porto de Santos. Enquanto a empresa declarava os Crocs como uma sandália de borracha, o fiscal entendeu se tratar de um sapato impermeável e aplicou uma multa. A empresa então pagou a multa e passou a classificar o calçado como um sapato impermeável, segundo o próprio entendimento do fiscal. O problema é que 6 anos após o ocorrido, outro carregamento foi retido no porto, com um novo fiscal entendendo se tratar de uma sandália de borracha, e aplicou uma outra multa à empresa. A empresa então, sem ter muito o que fazer, recorreu da multa e passou a classificar novamente o calçado como uma sandália. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Como podemos ver, um país com gastos públicos desenfreados, insegurança jurídica gigantesca e um sistema tributário que mais parece um manicômio, formam uma receita perfeita para um caos econômico. E com figuras grotescas à frente desse navio desgovernado, não nos resta muito a não ser aguardar por um naufrágio lento e doloroso como o do Titanic. E por falar em Titanic, cadê o DiCaprio reclamando das queimadas recordes na Amazônia? Ah, é verdade, estamos no governo do amor. Mas e você, se fosse um investidor estrangeiro? Teria coragem de deixar as suas economias a bordo desse navio? Me conta aqui nos comentários. Quer saber como o MBL se tornou o movimento mais odiado do Brasil?
É só clicar no link.